aqui na sua, na minha, na nossa Rádio Resistência SP. Não perca, hoje a gente vai falar sobre magia do caos com um convidado muito especial. Ele se chama Eren. Bem-vindo, Eren. Se apresenta aí para o pessoal. Saudações, David. Então, pessoal, me chamo Eren Fei. Eu sou gestor do projeto Laboratório, que a gente tem como base central ali a filosofia do caos, entre outras bases, como magia natural, bruxaria, hermetismo, que se encaixam dentro desse universo. Eren, quanto tempo que você mexe com magia? Tempo, assim, já vai fazer 13 anos. Estou entre uns 12 anos e meio, por aí. Bom. É pouquinho, comparando aí. É pouquinho, mas é um bom tempo, assim, se for parar para pensar conforme a dedicação, né? A Sim, gente, a gente passa por umas poucas e boas e, para falar a verdade, nesses 12 anos, pelo menos metade foi fazendo... Foi, foi curtindo a vida doidado, né? isso é bom demais. Foi amadurecendo, no caso. Sim, despertou o caminho do adepto, né? Exatamente. Eren, qual foi o seu primeiro contato assim com a magia e que tipo de magia que foi? Conta pra Bom, gente. foi uns 12 anos atrás. Comecei lendo as revistas da Ed Van Fel. Era um universo totalmente novo e, assim, tudo começou a crescer, assim, curiosidade, possibilidades. E como todo adolescente, né, fui buscando sanar essas curiosidades até conseguir pessoas que me guiassem e me instruíssem. Eu passei lendo ali também, logo depois da Ed Van Fel, me lembro que eu li Goethe, do Crowley, não entendi nada, mas fui lendo igual. Hoje em dia eu tenho uma compreensão melhor do que eu tinha pego, assim, vivenciado naquela época. Sim, no caso da Goethe de Crowley ou a Telema em si, ele era um cara muito crânio, meu. Ele era um cara muito culto e ele tinha Complexo, né? na mente que todo mundo ia entender o que ele estava escrevendo, porque na cabeça dele todo mundo pensava igual ele, porque ele era um cara muito à frente ao Ele seu tava tempo. anos-luz, né, na frente. E o cara fez grandes feitos, né? Tanto que tem aí um monte de relatos dele aí, das façanhas que ele fez, né? Sim, inclusive dentro de ordens iniciáticas também, né? Ele se tornou uma base para muitos círculos iniciáticos, né? Porque apesar das vivências, das loucuragens, né, entre aspas, ele é muito embasado em todo o contexto, tanto hermético quanto na bruxaria. Pode usar os ensinamentos dele. Sim, explica pra gente, depois desse seu contato com os livros de Ed Van Fel, seu contato com, vamos colocar assim, com a magia telêmica, no caso, a É, magia a, telêmica. a magia telêmica eu li por cima porque é uma coisa que é imbuída dentro de todo o ensinamento do Crowley. Mas eu não me aprofundei na telema. Hum, Eu me aprofundei mais na magia, no geral, na magia natural, no hermetismo. A bruxaria ela veio depois para traduzir tudo isso que eu estava aprendendo através de isso um é bom. iniciador que me guiou por bastante tempo. Isso é bom. E como que foi o seu primeiro contato assim com a magia do caos assim? Conta um pouquinho pra gente. Então, começou assim, uns 4 anos atrás, quando eu li pela primeira vez, e não acho que nem era um livro relacionado ao caos, mas pode se encaixar dentro dessa filosofia. Um livro do David Scott Cunningham, alguma coisa assim. Se chama Criando Entidades Mágicas. Eu achei fantástico aquilo ali, porque eu sou muito ligado ao desenho, à arte, pintura. Eu tenho esse lado artístico em mim.
Eu tenho uma página, quem quiser seguir é Poemas, Versos e Desenhos. Eu achei interessante porque no livro ele te ensina a criar uma forma pensamento, uma entidade mágica, como propriamente dito, e tu vai formando, plasmando ali através de exercícios de visualização, todo um processo alquímico ali. Aí vem a parte do receptáculo, eu achei demais, porque eu lido com escultura, eu lido com desenho, e eu achei muito interessante essa parte, porque ele incita o adepto ali, o magista, a criar uma obra, realmente uma obra de arte, para colocar o ser ali, para ele causar os efeitos programados. Isso é Achei bacana. sensacional. Magia do caos, ela é uma coisa assim, não... É, todo tipo de magia, ele tem a sua complexidade. Sim, é o Mas caos. e outros sistemas, né? Como magia cerimonial, por exemplo, ela É é o muito a magia do simples. caos. Isso uns 2 anos depois eu fui descobrir que era a magia do caos. Mas isso era só uma faceta do caos. O pressuposto da magia do caos é que se der certo, que use. Então tu pode fazer uma harmonização ali entre magia cerimonial, bruxaria, pode usar elementos de toda e qualquer cultura e agregar num sistema único, tornando harmônico. Claro, tem muita coisa que não vai se encaixar perfeitamente, né? Egrégoras, que são muito conflitantes. Mas uma e outra tu pode agregar e formar um sistema ali que se adapte ao teu estilo de vida. Pô, interessante. E de lá para cá, você já tem um só servidor ou você já trabalhou com vários tipos de servidor, servidor público? Então, quando eu descobri que aquilo que eu estava fazendo era um servidor, aí que começou todo um processo de desenvolvimento e uma sede assim de mais do que criar um servidor é ver até onde é os efeitos de causação dele, né? Até onde eu posso chegar através de uma forma pensamento, indo nutrindo ela para ela causar cada vez mais efeitos. Então, a partir do momento que eu agreguei elementos de magia cerimonial junto com a criação de servidores mágicos, eu descobri que as possibilidades são infinitas, entendeu? É o teu máximo que tu conseguir é o máximo que o teu servidor vai ser capaz de realizar também. E a partir disso eu fui desenvolvendo não só um, um projeto que visa esse tipo de criações, como também alguns parâmetros para explicar o que é um servidor, o que é uma forma de pensamento, modos diferentes de fazer a magia acontecer. Porque servidor, ele é só, como eu já disse, só uma faceta do caos. No caso, a magia, pelo menos do meu jeito de lidar com magia, né? Eu venho de matriz africana e depois da matriz africana eu fui cair aí para o mundão e fui aprendendo, né? Vários ritos, vários cultos diferentes, várias formas de magia e cheguei numa conclusão. Tem gente que faz aquele carnaval todo, enfeita o pavão e quando você já começa a trilhar a sua senda e você já começa a ter não a sabedoria, mas o amadurecimento, né? Vai ficando maduro ali espiritualmente. Você vê que magia não passa de intenção e vibração, Intenção né? direcionada. Isso. Tu pode tanto E usar paramentos complexos para direcionar a magia, quanto a própria vontade, imaginação, vontade, emoções, que é o triângulo da manifestação, né? Isso eu sim, peguei como base de um livro chamado A Magia das Formas Pensamento. Isso me abriu a mente, assim. A Dolores, ela representa a magia como um triângulo, né, de causação. Então é como se fosse o princípio do fogo, né? O princípio ativo ali do oxigênio, o combustível e ignição. Aí tu tem fogo. A magia é a mesma coisa. Vontade, emoções, que é o combustível, e o direcionamento, que é a imaginação.
que é igual o antigo falava, né? A pior magia ou a pior feitiçaria que se tem é o olho, né? Além de ser o olho, é a inveja, o ódio, né? E a pessoa Ela, pratica às vezes inconscientemente. essas inconscientes, é incrível que elas sempre dão certo, né? Porque Pior, a pessoa põe um empenho naquilo que chega a dar inveja para quem pratica a magia realmente. assim. Ai, ai. Um exemplo aqui, se me permite mostrar, Sim. eu vou mostrar aqui, fazer um pequeno merchan. Dá uma olhada nesse arquétipo. Nossa, que bacana, Vorax. É um, é uma obra de arte que eu fiz e depois pedi para o meu amigo ilustrar direitinho no computador. Então, ali tu vê muitos traços de um arquétipo de Anubis ali. Tem uma coisa bem forte ali egípcia. Porém, se tu olhar ali as cores, a composição dele, tem muito ali a cor de Exu, vermelho e preto. A Sim, espada e o martelo. Ele é símbolo de uma entidade, se eu não me engano, Xangô. sim, Xangô ele É, usa eu o não que a peguei a gente chama fundo. de Oxê, são duas machadinhas, né? E deixa eu te perguntar, qual que é a função desse servidor, Eren? Então, esse aqui, ele é para banimento e cortar influências hostis, demandas. Então, ele tem essa característica de afastar a densidade de perto de ti, Pô, eu já pegando tive, esse simbolismo. eu já tive um servidor há muito tempo atrás, era tudo de bom. Aí depois, você sabe que todo magista tem época que tá no pique, no gás, no auge, e tem época que ele fica meio Interessante. chateado com as coisas, né? E aí eu acabei desfazendo dele. Vou ver se eu dou uma Ah, reativada nele. com certeza. Uhum. E quanto tempo ele durou assim, mais ou menos? Tu lembra? Lembro. Deixa eu ver, eu tô com 12 anos de santo. Ele tinha mais ou menos, acho que uns 8 anos. Eu desfiz dele tem Oh, mais ou menos. legal. Desfiz dele tem mais ou menos aqui uns 3 anos. O Então, bicho David, funcionava pela beleza. eu queria te fazer uma pergunta. Eu te chamo de David ou preciso te chamar pela reverência? Como Ao é que culto, funciona? não, Co- pode Como me é que chamar funciona esse negócio? de. Você é um Ogã, se eu não me engano, é Ogã Sim, que se fala. Como é que sim. funciona essa reverência, quando a gente está assim num círculo de estudo e tem uma pessoa que está ensinando e ela é reverenciada com certos títulos? Mas como é que fica essa forma de comportamento na sua visão? Na minha visão é assim. Pelo menos na minha tradição, que é a matriz africana. O que é um Ogã? Ele é uma pessoa que ele não sofre do fenômeno da incorporação, né? Então, geralmente são homens. As mulheres que também não sofrem da incorporação se chama Eked, né? Dentro do nome Ogã ou da casta de Ogã, se existe vários cargos. Todo mundo pensa que Ogã é só para tocar tabaque. Não. Tem o Alabê, que toca o atabaque, né? Aí, dentre a casta de Alabê, se tem o Pautum, o Pauci, o Pautum, o Tum, lado direito, o Si, lado esquerdo, o Tum, o Si. Que é que vai ficar cada um no atabaque, né? Tem o Ashogun, que ele prepara o animal para ser imolado, ele emola o animal. Se tem o Ogan Lejó, Leré,
tem muita gente que chama assim, que ele guarda os mistérios do pilão do Oxalá, né? Tem o Perdigã, tem o Onibodê, tem o Oloyê, que é o meu caso, que é aquele cara que ele é preparado para ser exclusivamente um Ogã de um determinado santo em o primeiro Ogã. Então, no meu caso, quando eu fui confirmado para Iemanjá. Eu sou Ogã de Iemanjá e carrego ela na minha vida até hoje. E no caso aqui, entre amigos, a gente se reverencia como? Como irmãos. Como irmãos. Eu posso chamar de David, então, de boas. Pode, como irmãos. Eu sou um tipo de Ogã que tem que se existir hierarquia, sim, mas eu não tenho que forçar ninguém. As pessoas têm que me respeitar pelo que eu sou, não pelo cargo que eu tô. Se a pessoa me pede uma benção, Ogã, a benção, eu falo, Oxalá abençoe a benção. A benção não serve para mim, serve para abençoar a vida da pessoa. Então eu não tenho muito esse negócio de título. E me responde uma coisa, questão de magia, assim. O que seria magia dentro da tua religião, assim? O que é a magia? Como é que tu explica ela? Bom, a magia, no caso, ela seria o todo. O quê? O Tudo que orixá, faz. sim, o orixá, ele é animal, vegetal e mineral. As composições do orixá. Em tudo que Uma você coisa for que, fazer. uma coisa que eu chamo de anima, né? Todo ser é Sim, animado. É uma visão sim. animista que o bruxo tem. E na questão do orixá e dos cultos relacionados ao orixá, tudo é natureza. Todo ponto de força é relacionado à natureza. A gente, por exemplo, tem o costume muito de mexer Esse, com erva. Tudo que a gente faz é esse, com erva. esse ponto de força, ele é verbal? É cantado? Aí seria o que a gente dá cantigas, como cantigas de quarto de santo, cantigas de fundamento, sassã, que é na hora que você vai quinar as ervas, que seriam como se fossem mantras. O É ponto porque de dentro força é a própria natureza. Você vai fazer um agradar ao Oxum, qual que é o ponto de força de Oxum? A cachoeira. Só que você não vai pegar. Eu sempre fui contra isso. A pessoa pegar aquele alguidar de barro enorme, colocar um monte de coisa ali, porque não dissolve na natureza. O certo seria o quê? um Pegar elemento determinadas natural. folhas, isso, fazer um balaio com folha de banana, sabe? Faz ali o balainho e fica biodegradável, serve depois até como adubo para o solo. Isso, se eu não me engano, é um patuá, né? Ou eu Não, tô isso enganado? aí é oferenda. O É o patuá, o quê? que, que ele é? Oferenda. Quando você. Ele é armado, né? Isso, se arruma, tudo bonitinho. E na questão do patuá, o que, que vem a ser um patuá? Você manja de voodoo? É, eu vi muito por cima, não é minha praia, voodoo. Você já viu aqueles saco mojo do Já voodoo? ouvi falar. Já ouvi Então, falar é nos mojos. uma coisa. É um saco que ali você, sei lá, amarelo que traz o dinheiro. Então você vai colocar coisas ali, elementos ali, que remetem ao dinheiro, que trazem a energia do dinheiro. Sempre vai ter alguma oração, algum conjuro dentro daquele patuá. Aí você tem formas de se alimentar e se batizar aquilo ali. É, o conjuro é uma coisa que a gente faz para afirmar aquela intenção ou evocar ela ali, uma virtude correspondente ao propósito ritualístico. É uma coisa que eu sempre faço, né? Porque o verbo, dentro do que eu aprendi, ele tem poder, ele evoca na tua presença e invoca de dentro de ti, pela pronúncia das palavras. É uma coisa meio que universalista, né? Toda religião tem esse aspecto da magia. No nosso caso, a gente dá o nome de ofó, a palavra Ofó. ofó. Quando a gente passa pelo sistema iniciático da matriz africana, a gente passa por certos rituais que, perante aquela divindade, perante aquela energia, pelos rituais que a gente passou,
a nossa palavra, ela tem poder. Então, tipo assim, quem é de matriz africana Então, não pode ficar amaldiçoando os outros, por exemplo, porque pega. porque tu E ganhou, tu recebeu algo ali, né? É como a graduação de um professor, ele tem um certificado e ele é autorizado a passar a matéria. Então, a iniciação, ela te dá não só o direito de fazer, mas o poder, né, de executar. sim. E É, tudo também vai de quem está te ensinando, tudo vai do teu empenho. Porque tem pessoas que eu conheço, que são às vezes até mais velhas de santo do que eu, e não sabem enrolar uma caçada até hoje. Do mesmo jeito que na bruxaria também tem pessoas que estão anos-luz a gente e é só mídia, por exemplo. existe um universo aí de merchandising, de divulgações, que é incrível, assim, o alcance que essas pessoas têm. E quanto a isso, assim, toda vez que eu faço, por exemplo, uma divulgação, tem muitos lugares que não pode, né? Que as regras são explícitas, que não pode divulgação, etc. Então, eu sempre tento dar uma parte do estudo que eu estou propondo para ver se alguém sente a curiosidade de me chamar, perguntar mais. Daí, para essas pessoas, eu passo, assim, o escopo do que eu estou divulgando, né, realmente. É como se fosse um filtro, né? Tu joga um conhecimento e pesca quem realmente está interessado. Mas não tem No o caso, mesmo alcance, né? uma seleção por peneira, né? Você está Exato, exato. peneirando ali e vai ver as joias raras que vai encontrar ao longo da senda espiritual, né? Exatamente. Ô, Eren, deixa eu te perguntar, na sua vertente tem algo parecido com a vertente da gente? Bom, eu poderia perguntar aqui sobre as consagrações, né? As consagrações, elas, em essência, elas são a mesma coisa. Por exemplo, eu pego um material, uma ferramenta mágica, e apresento a uma força maior, que é uma força planetária, ou minha deusa, ou o meu deus, e aquele objeto passa a ser regido por aquela força. Eu suponho que na sua religião também tenha isso, de tu apresentar um objeto, uma feitura ali, para aquilo ser regido por aquela entidade. Só que Sim, o processo ritualístico eu suponho que seja bem diferente do que eu faço. é bem ferrenho, para falar a verdade. O que eu faço? Eu abro um círculo e no perímetro eu evoco as 4 forças elementais. Aí eu pego o objeto na mão, me concentro, mentalizo o propósito dele, depois evoco a força maior e apresento, dizendo para que ele vai servir. Depois eu rola ali, eu acho que uns 30 minutos de ritual, dependendo do propósito de cada objeto, no caso, mágico, de cada consagração. No caso da gente também tem, só que demora um pouquinho mais. Porque, volto a repetir, o orixá ele é mineral, vegetal e animal. Ou seja, se tem uma palavra que fala assim, Eueje, ou tem gente que fala Erueje, que é meio errado, que é tipo, Eru é pus, Eue é folha e Eje é sangue. Então, quando você fala Eueje, Saúl, Eueje, você está falando o quê? Eu saúdo o quê? O sangue verde, ou seja, o sangue das plantas. E ali Interessante. você faz tipo um fio, ou você faz qualquer coisa que naquela erva acende a vela para aquela energia em si, e você já foi o primeiro passo de consagração, ou para consagrar, ou para descarregar, enfim. E quando a gente se recolhe, a gente faz os nossos fios, é tudo quinado ali na erva, deixado de um dia para o outro, dependendo da situação, até 3 dias, E a essência, e depois se emola o animal em cima dentro do nosso ponto de força, né?
que no caso seria o Ibá do nosso santo. Interessante. Outra coisa que eu acho que é meio parecido, que é o assentamento. Poderia explicar para a gente? Porque o que eu chamo aqui é de ancoragem. Não deixa de ser. Vamos lá. Uma coisa O que bem, seria o bem... assentamento? O que seria o assentamento? É a mesma... Alô? Muita gente vai falar que não, mas Isso. é a mesma coisa. O que é você Tá dando uma assentar? travada ali. Melhorou? Melhorou? Tá. Agora tá rodando. Beleza. O que seria o assentamento? Você vai pegar determinados elementos, determinados pós, determinadas poeiras de certos pontos de força, determinados elementos, e meio que se tem, cada família se tem a sua receita para se fazer cada tipo de assentamento, mas também quando a pessoa vai jogar o Meridilogum, um búzio, aquela energia vai falar, olha, fora isso que você está me dando, eu quero isso e isso. E você vai lá e faz. É uma representação física e abre aspas, um ponto de ligação com o sagrado e o terreno. É a mesma coisa que uma coragem. Interessante. A ancoragem que eu uso, ela é basicamente a mesma coisa. A gente pega uma energia ou uma entidade mágica, que é o servidor, uma forma de pensamento, ou o objeto ele vai representar a força de uma entidade mesmo, ou uma divindade. E a gente ancora aquela força no receptáculo, que é um objeto físico, para que aquele objeto físico crie a causação que a gente deseja, os efeitos necessários. E quanto mais natural for o objeto, retirado da natureza, né, sem ser industrializado, mais força de causação ele vai ter. E quanto mais correspondência com o propósito também. Por exemplo, se tu quer ancorar uma energia de proteção, a força planetária de Marte, por exemplo, tu usa o ferro, que é associado, o mineral associado a essa força. E é exatamente pelo que eu vejo, assim, ele tem muita correspondência. Só que ele é feito de uma forma diferente. Sim, e na questão da base de como que você vai montar ele, seria semelhante ao nosso? Tem gente que monta determinados Exus, por exemplo, para caminho, para saúde, para dinheiro. Seria mais ou menos parecido com o lado de cá? Peraí, eu não entendi muito bem o que tu falou. Na confecção e na base da intenção que você vai ancorar aquela entidade, aquele ser mágico, pode ser para proteção, para defender de demanda, para dinheiro, para saúde. Exatamente. Do Ele, lado de cá ele também. vai... De, ele, se tu quiser fazer uma forma mais rigorosa, usando as correspondências, tu pode sim utilizar materiais que tenham correspondência com a intenção. Então, tu pode fazer um arranjo com louro e pedras e cristais correspondentes à prosperidade e ancorar a Tipo pirita? energia. Como? Tipo pirita? Exatamente. E ali tu vai criar um receptáculo correspondente com a energia vibracional correspondente com a tua intenção. Eu citei ali o ferro, porque o ferro é um mineral associado à energia de Marte, que é usado tanto para ataque quanto defesa. É a força combativa. Então, usando essa espécie de metal, tu consegue ancorar melhor a energia de proteção, entre outras facetas que tu pode procurar muito bem nas tabelas de correspondência. Correspondência, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. É uma das bases que eu tenho. Pô,
Sim, correspondência também é a chave de tudo, né, irmão? A correspondência, o horário planetário, é, a lua, o dia. Eu só não Hoje em entendo dia, muito, muitas pessoas. Hã? eu só não entendo muito de astrologia, mas eu gosto dessa associação das forças relacionada aos dias e horários, que tu pode fazer o ritual que naquele dia vai ter mais efeito, a energia que tu procura vai estar mais ativa. Então eu gosto desse aspecto. Já a astrologia para mim já se torna um pouco mais complicado. Vou te dar um pulo do gato. Na nossa tradição, hoje em dia é meio difícil ver o povo fazer, né? Mas a gente tem a lua certa e a hora certa e o local correto para se usar determinadas partes da erva que você está precisando. A Olha, gente chama de interessante isso. quinzena positiva e quinzena negativa, aonde que ela vai ter, para a gente que é magista, o prana, a energia vital no pleno vigor. Do Olha, lado de cá a gente interessante. chama de axé. É bem parecido com as correspondências que eu uso. Por exemplo, tu quer fazer um crescimento expandir os teus projetos, no geral, seja lá qual for. Tu pode usar a lua crescente para fazer ele crescer, essa energia de crescimento. A lua cheia que expande, ela é expansiva. Então é muito relacionado à abundância. E se tu fizer numa segunda-feira, que é o dia associado à lua, a força planetária da lua, então tu vai ter esse aspecto energético mais evidente. Principalmente na primeira hora da lua, né? E qual seria assim os horários assim que tu mais usa ou mais usaria assim para fazer uma magia dessa? No caso, para negócio, No geral assim. depende, porque, vamos lá, usando a base de quinzena positiva e a quinzena negativa. Se você for usar uma erva para comércio ou para dinheiro, você tem que pegar nessa mesma base, lua nova ou lua crescente. Aí depois do segundo ritual que você fizer, aí sim vai a lua cheia, porque é um novo projeto, um novo projeto, depois ele vai crescer e depois ele vai trazer o axé, a fartura, tudo de bom, né? Aí o local, que é o ponto de força, você não vai pegar uma erva para dinheiro num lugar ermo. Tem que ser numa avenida bem movimentada. Bem movimentada, com comércio, Um onde o comércio, dinheiro está perto de circulando. isso, perto de porta de banco. Outro fator também, o horário. O horário, Isso, isso que meio-dia tu com o sol. falou, isso que tu falou entra muito no estudo que eu faço das formas pensamento, porque aonde tu toca, tu deixa uma assinatura energética. E dependendo da intenção onde tu tá, a roupa que tu tá vestindo, a, a massa flutuante de ideias, então, um lugar movimentado, onde tem comércio, a massa flutuante de ideias, de formas de pensamento, vai estar centralizada no dinheiro, vai estar centralizada na movimentação monetária. Então, aproveitar esse fluxo energético é que é a chave, né? Sim. Do lado de cá, é mais ou menos assim que funciona. Se for alguma coisa referente, porque tudo a gente é erva, né? Se for uma coisa para trazer paz, então você vai usar ervas frias de santos, tecnicamente frios. E qual que é o horário de colher? Quando o orvalho ainda estiver na planta, ou seja, Bem de quando o sol estiver madrugada. quando o sol estiver o sol estiver quase apontando, aí é o horário de você colher aquilo ali que você precisa, Interessante isso. num lugar calmo, geralmente na sombra, para fazer um banho e pôr a cabeça da pessoa no lugar, deixar a cabeça da pessoa fresca, tranquila. Olha, interessante. Eu vou usar isso, hein? Esse aspecto.
Não a ritualística inteira, mas esse aspecto eu posso encaixar no que eu faço. Irmão, eu queria te perguntar o que é um ebó. Eu fiquei curioso, porque Ah, muita coisa do que eu faço, ele é parecido, muita coisa não é, mas em essência ela dá para conciliar. O que seria o ebó? Eu vejo muita gente falar disso. o ebó nada mais é do que uma limpeza energética, né? Ebó é tipo dar comida a quem? Aquele espírito negativo que trava a tua vida e ele vai deixar de se alimentar de você para se alimentar de grãos torrados, grão cozido, grão cru, bolas de farinha, entre outras e outras coisas, e aquilo é despachado porque você tirou aquele Aquilo vai ficar espírito negativo imbuído, né? Aquilo vai ficar e impregnado, tem que jogar fora. isso, aí se joga fora e tipo assim, o erro de muita gente que eu vejo é o quê? Ele se tira um ebó negativo da pessoa, mas em seguida ele não dá um positivo. Então, tipo assim, a pessoa Tem não que está ter esse sofrendo conciliamento. isso. Então, o que acontece? Ele tira o ebó negativo e a pessoa fica neutra, não fica nem negativa nem positiva. Aí fala, pô, Pai de Santo, mas pô, eu com o cão nas costas, minha vida tá andando. Agora eu tirei o ebó, minha vida parou. Por quê? Porque ele neutralizou tudo quanto que é de tipo de energia que a pessoa podia ter, ou boa ou ruim. Uma coisa que eu faço, que eu acho que é parecido com o ebó, aí você me fala se é ou não. Eu pego e coloco numa cambuca, num pote, que seja, sal, que o princípio ativo é a absorção e a essência etérea é a absorção também, de energias, tanto negativas quanto positivas. E no meio eu coloco uma pedra de carvão. Então ali eu tenho um processo natural, por si só, de absorção. O carvão ele neutraliza. Então, dentro de um ambiente, ele vai fazer como se fosse um filtro, né? A energia vem ali e é neutralizada. Aí depois de um tempo, a gente pega e joga fora, porque vai ficar inutilizável aquilo ali, né? Sim, no caso pra a gente chama de quebrajé, ou quebrajé. Quebra-já. Que a gente pega uma cumbuca, né? Se coloca água, se coloca dendê, se coloca nil, dependendo da pessoa que não pode com dendê, se coloca o azeite de oliva, que chamamos de azeite doce, ovos crus, né? E o carvão ali, dependendo, ou bi, ou olho de boi. E o que acontece? Nada de ruim de fora entra para dentro da casa. E quando que você vê que a casa tá, tipo assim, estão demandando e nada acontece? Quando aqueles ovos que estão ali, geralmente no canto esquerdo do portão, ele estoura do nada. Pof, pof, pof. Oh, manifesta. Manifesta forte o negócio. Ou, menino, chega e estrala. O que eu faço, assim, no máximo, nesse arranjo ali do sal e do carvão, é colocar um símbolo, porque armado desse jeito, essa magia natural, né? Magia natural, eu aproveito ali para carregar um símbolo. Então, o que eu vejo assim, esse processo natural ele pode ser potencializado pela tua vontade. Tu pode se concentrar ali num pequeno ritual e intencionar a mesma coisa, fazendo aquele vínculo energético entre o processo natural e tu, porque a tua intenção também é fazer essa limpeza energética no ambiente. E ali tu tem elementos naturais já fazendo isso. Então, pela tua vontade, tu consegue fazer a mesma coisa, assim, potencializar uma coisa natural, com a tua vontade, dentro de uma magia? A Seria mais gente ou menos. consegue da seguinte forma. Toda pessoa de matriz africana ela é meio que alquimista, né? Que mexe muito Olha, com interessante. erva. Mó barato. A gente mexe muito com erva e cada erva ela pertence a um orixá. Pode ser masculina, a erva ou feminina, e pode ser
recorrente a algum elemento, fogo, terra, água e ar, né? Então, você fazendo essa alquimia, você pode fazer defumação, você pode fazer incenso, você pode bater folha dentro da casa, você pode E fazer milhões de esse ato de coisas. bater, ele é uma ritualística, né? De tu dispersar Sim, aquela energia. Interessante, porque é bem parecido com o que eu faço, porque eu associo o ato que eu estou fazendo ali, seja a palma, seja bater um ramo de uma erva, assim. Ele não é simplesmente um ato, eu estou intencionando aquilo e dispersando aquela energia. e conjurando que é a melhor parte, né? Exatamente. Com o verbo, no caso, né? Sim. Outra coisa que eu... Pode falar. Não, pode falar. A última pergunta que eu tenho aqui é que ela é bem recorrente, assim, que é a obrigação. O que que seria obrigação dentro da religião, da sua, no Tá. caso? É, primeiro, a gente nasce pro santo e morre pro mundo profano. Como que isso é feito? A gente se abdica das coisas do mundo profano aqui fora e a gente vai ficar em, abre aspas, tipo meditação e purificação. Passa por um processo de purificação. Na iniciação, você faz a sua aliança com o orixá, sua aliança com o sagrado. Beleza. Depois disso, você vai cumprir um tempo de celibato, e que é o preceito. Não só celibato sexual, mas sim de vestir certos tipos de roupa, de não estar certos tipos de hora na rua, dando mole. Palavrão também tem a ver com isso? Tem, principalmente quando a gente usa a joia sagrada para o orixá que se chama quelê, que fica aqui no pescoço. Aqui eu chamo de devoção, acho que é a mesma coisa, porque quando eu fui iniciado na bruxaria, eu tive que cumprir algumas coisas que não eram simples tarefas, tinha uma essência do porquê. E uma das tarefas que ficou assim, ó, bem evidente foi o tempo de silêncio. 2 horas de silêncio por dia. E aquilo, assim, me impactou de uma forma que eu não tinha visto aquilo ainda. E, nossa, foi sensacional aquilo. Muita coisa me foi revelado durante esse período de 7 dias, 2 horas de silêncio, que nenhum estudo anterior eu tinha conseguido, simplesmente por ficar em silêncio. E quando a Foi gente fica em silêncio, é, a gente começa a escutar mais, a gente começa a ter uma percepção maior do todo que está à nossa volta. exatamente. E assim você se concentra mais, assim você consegue ver bastante coisa que no mundo profano a gente não tá nem aí. Outra espécie de preparação, assim, seria parecido com obrigação tu ficar em celibato, não cortar nenhum pelo do rosto, do corpo, e não comer carne por no mínimo uma semana para se preparar para um ritual. Isso seria uma obrigação ou só uma preparação? Isso seria o que nós chamamos de preceito. Toda Preceito. magia, e isso, toda magia que o, a pessoa de matriz africana ela vai praticar, ela tem que se abster do sexo, tem que se abster de drogas. Eu não sei se tem gente que é da macumba que usa droga, mas enfim, tem que se abster de droga, carne vermelha, tomar muito banho de erva, muito banho de sabão da costa, acender o anjo guarda, acender o ibaori, acender o santo, acender o exu, se preparar, beleza. Para ficar casto, não pode comer carne vermelha, não pode tomar café, cara. Tem gente que é até mais enjoada que nem fumar fuma. Para você estar fazendo, você se prepara para estar fazendo aquela ritualística e depois você ainda fica de preceito e tem é o que eu costumo dizer que na magia tem o antes, o durante e o depois. Em outros tipos de magia, não sei se já chegou a acontecer com você,
você não ter o antes, o durante e o depois, ir lá fazer o ritual e depois você fica de cama quebrado. Geralmente isso acontece quando a gente é novinho dentro da magia. Depende do propósito, né? Isso acontece muito comigo quando eu estou fazendo proteções e quebra-demandas, banimentos. Quando é prosperidade, o cansaço que vem depois, ele não é nada de ruim. É um cansaço assim que eu sinto de missão cumprida, quando é para prosperidade e abundância. É um cansaço que eu sento assim, deito e respiro fundo, solto um sorriso no rosto, assim, ufa, missão cumprida. É muito gratificante. Já o banimento, não. O banimento, ele deixa o corpo pesado, aí depois a energia começa a voltar, eu me equilibro de volta, porque realmente despende uma energia de batalha ali, é combativa. Do lado de cá, a gente já faz o seguinte: eu tenho esse sistema do antes, durante e depois. Então, tipo assim, eu tomo muito banho de sabão da costa, tomo muito banho de erva. Eu tento não xingar, é muito difícil, mas eu tento não xingar. Não uso preto quando vou fazer as ritualísticas. Vou lá, faço o que eu tenho que fazer. Dependendo da ritualística, como você disse, se for proteção, se for saúde, se for demanda, você fica todo estrupiado. Então, eu já deixo banhos prontos e um sabão pronto para depois da ritualística. Acabei a ritualística, passo para o banheiro, já jogo os banhos. Aí eu fico ali, durmo e no outro dia ainda fico quieto. Aí você não se estoura tanto fazendo magia ou trocando demanda. Sim, tu vai preparado para aquilo, então é mais do que conhecimento, é tu botar na prática e saber que esse resultado tu já tem em tese ali, né? Tu já comprovou que aquilo faz certo efeito no teu corpo, então tu já tem a preparação certa, né? Mas isso uma perguntinha rápida. Isso tu foi pegando com o tempo ou tu já pegou as experiências de alguém e já deixou preparado? Bom, Ou acho que foi um tu misto se dos ferrou dois, né? bastante? Foi um misto dos dois. Um misto Porque, dos... assim, como eu nasci, bem dizer, na matriz africana, minha primeira mãe de santo foi minha tia. Então, tipo assim, quando você é novo, cara, você é muito inconsequente. Você acha que você é Deus. Ei, ainda mais quando você vai mexer com certos tipos de magia de queimação, de cancelar a rival, né? Nossa, E o que acontece? Você acha que é Deus. Aí comecei a ficar estourado e a velha falava, tá vendo? Não tomo um banho. Por que eu vou tomar banho? E nada. Aí até que um dia eu fiquei, tipo, uma semana de cama. Fiz um ritual, ficou uma semana de cama. Aí ela falou, tá vendo? Você não toma banho. Aí nisso eu atinei e falei, tá, vou começar a tomar esses banhos. Aí eu peguei, né? Até hoje. experiência e vivência, né? E no caso, assim, fala mais do seu projeto, Eren. Bom, o projeto laboratório, ele visa a criação mágica e modos, não só na questão de formas de pensamento, mas modos de fazer magia. A gente tem ali um processo já embasado, né? A gente tem as descrições de um símbolo de egrégora, bem bacana ali usando a caosfera. Então Bacana. a gente tem o símbolo da caosfera, simbolizando o caos. A gente tem ali o triângulo da manifestação, ilustrado por um frasco de laboratório, que é da onde a gente faz nossa alquimia ali, é o nosso ventre, né? E Sim. dentro desse frasco o DNA. A gente junta as peças, cria algo novo dentro daquela construção, né, que é o caos e manifesta para a realidade e experiencia ali novas magias, novas formas de fazer. A gente não tem assim regras para fazer a magia. A gente vai criando, testando, vivenciando e
A partir disso Esse que... é o verdadeiro caminho do adepto, né, irmão? O caminho do adepto, ele nasceu depois como forma de manifestar isso, né? Porque ali eu estou Não, ensinando... eu digo na parte de você já ter um embasamento dentro da magia e você ir criando, você ir testando. Na verdade, não é que a gente vai criando. A gente Já vai existe recriando, né? Já existe ali isso. os tijolinhos, a gente só monta eles de uma forma diferente, que fica mais conciso para ti, na tua realidade, no teu sistema pessoal. E ali no caminho do adepto, eu estou ensinando o básico do que eu aprendi nesses 13 anos e ainda estou aprendendo. Então, eu divido o ensino em 3 etapas e vou passando matéria por matéria para os adeptos ali no grupo do Whats e convivo ali com eles mesmo, tiro as dúvidas e até estou devendo uma live com eles que eu vou ter que fazer logo. É que aqui em casa é muita gente, então abafa o som. Foi raro eu ter conseguido um momento de paz para fazer a live aqui. Acho que o universo quis que a gente fizesse essa live. Aí a vela que eu acendi no portão também. Não, porque aqui tá um tempo chuvoso, tá todo mundo ali embaixo das cobertas, olhando uma TV, as crianças não estão chorando, isso é raro, hein? É raro. Não, eu entendo. Irmão, é muito maravilhoso ter contato com um puta magista assim igual você. Tem uma Pô, mente pô, muito aberta. sou só um É um jovem cara místico. nada. Vamos dar de César o que é de César, né? É um puta magista, um cara assim, como pessoa também, sem igual. Tem uma mente assim, bem brilhante e que seu projeto dê muito certo, que seu projeto seja um estouro, um arregaço aí nas pistas. Cara, a próxima turma, se tu tiver disponível, quiser, tu tá convidado. Oh, gratidão! Aí tu acompanha ali os nossos estudos. Não, sim, Quando vocês forem mexer com erva, me chama. Que de erva eu gosto de aprender e Vai passar um ter. A pouquinho. primeira matéria que a gente coloca ali é Anima, e Anima é realmente a energia da natureza, é a aura viva que cada ser tem. Então, eu dou alguns exemplos ali bem vívidos para os adeptos, bem íntimos assim, com a natureza, exercícios tanto teórico quanto prático. Todo ensinamento que eu coloco ali, eu coloco uma prática para o adepto ter um contato mais íntimo com o que eu estou passando ali. Então ele vai Vocês têm vivenciar. aquele lance da alquimia da cozinha também? A gente tem muito isso na matriz africana. Eu passo sobre isso na segunda etapa na matéria sobre consagração. Então eu dou exemplo de como tu lidar ali com a energia da comida. Uma das melhores intenções para colocar na comida é a cura, a saúde, dá também prosperidade e abundância, mas o que eu percebo assim que é mais condizente com os alimentos é a cura, porque está abastecendo o teu corpo físico e com a intenção impregnada tu vai abastecer os teus corpos sutis. E o que tu vai levar para os teus corpos sutis é aquilo que você impregnou no alimento, né? Que você imantou ali. E para Sim, isso, eu uso muito as técnicas do Bardon. Bardon é uma base assim que Bardon, muito bom. me Do lado espelho de muito cá, nele. a gente usa também um pouquinho diferente, não só na questão de cura, mas de um trabalho, tipo, de um emprego, uma prosperidade. Tem comidas que você se faz para determinada energia, ou para o orixá, e também que é compartilhado para o povo. Igual, vamos supor, a feijoada de Ogum. Feijoada de Ogum todo mundo come. E o próprio santo põe um balaio na cabeça com um monte de pãozinho ali dentro
de inhame, que é mais ou menos desse tamanho. E o que o povo faz? Começa a distribuir para todo mundo. Então, todo Olha mundo que come um interessante. e leva o outro para casa e coloca na lata do café, na lata do arroz, para nunca faltar alimento em casa. Fica aquela energia ali afetando ali o ambiente e tu recebe realmente, né? Porque é interessante porque o próprio objeto ali, ele estava dentro do ambiente onde estava circulando essa energia. Então tu vai trazer aquela energia para dentro da tua casa. Interessante isso. Sim, E pelo fato de tu se alimentar dele, tu vai realmente estar trazendo para dentro de ti aquilo que tu deseja. sim. E nessa questão, é muito bom você de tudo quanto que é vertente. Um exemplo, eu fui lá para a terra da minha mãe, lá em São Francisco, e aprendi com a minha tia você conjurar que tá fazendo comida para a festa de Santo Reis, inflar as bochechas e cruzar a panela. Tipo, você vê umas panelinhas desse tamanho assim, ó, 20 pessoas comem e não acaba a comida da panela. Não, uma hora Olha, acaba, né? Mas todo mundo fica satisfeito. essa daí é poderosa, hein, Ana? Ah, isso é Interessante isso. mandinga de Minas. Mandinga de Minas. Olha, interessante isso. O que eu sempre faço é uma coisa assim que, como eu já falei, né, a gente imanta aquilo e traz para dentro da gente aquela intenção. E de certa forma a gente atrai porque a gente começa a se tornar ressonante com o propósito que a gente quer buscar. Então a gente atrai que nem imã para nós. Aquelas situações, pessoas relações de amizade que vão ser produtivas para aquele propósito que tu trabalhou, né, no ritual. Situações começam a acontecer e quando vê, realiza. É bem interessante isso. Isso aconteceu quando eu estava no meu emprego antigo. Eu via as coisas acontecendo à minha volta, nem parecia magia. Nem parecia só um dia normal e as coisas acontecendo. A pessoa me pedia ali, trabalha comigo, outra, trabalha comigo, eu já peguei ali com outro. Começava a surgir. E assim eu fui aumentando a renda, aumentei, até chegar no patamar bom, assim. Sim, é o que eu costumo dizer, né? O magista, a primeira vida que ele tem que mudar é a dele mesmo. Exato. Se ele não se É, lapida como ser, não se lapida como magista e não aplica aquilo na própria vida, como que ele vai aplicar na vida do outro? a mudança começa de dentro, né? É por isso Hum, que tu não vai, assim, por exemplo, fazer um ritual para amor, atrair um amor, se dentro tá cheio de ódio, tá cheio de Sim, preocupações, tu tá vibrando na energia contrária daquilo que tu quer buscar. Então, realmente, mudando ali por dentro já é meio caminho andado. sim, tem a questão. Eren, acho que falta 2 minutos para acabar a nossa live, Opa, irmão. em 2 minutinhos Espero aí. ver você mais vezes aqui no Opa, será programa uma honra. Será Dias. uma honra. Muito obrigado, cara. Sempre troquei ideia com você e sempre foi bem educado, bem receptivo. Sempre tirou dúvida também, porque não é porque a gente é magista que a gente sabe de tudo, Ah, né? não, isso aí tem coisa que até os meus próprios adeptos, quando começam a comentar, opa, aí uma coisa que eu não sabia. Não é porque eu sou o instrutor, que eu tô mentoreando eles, que eu também não vou aprender com eles, né? É uma Sim, coisa que tem vivendo, sido aprendendo, a direto, gente assim. morre de saber de Tá sendo nada. sensacional essa experiência. Ó, eu não tenho ainda a capacidade para poder ensinar. Vamos falar assim, para mim, né? Tem gente que fala, você explica muito Eu, bem, mas para mim eu, eu ainda não tenho capacidade de ensinar. eu diria que tu tem capacidade sim, mas é aquela coisa, né? A pessoa que trabalha com o intelecto, com a conversação, que vai instruir, ela tem que exercitar ali dentro de si
aquela energia de Hermes, né, da comunicação, é o elemento ar. É uma das facetas que eu também passo ali para os adeptos. Cada elemento ele tem uma virtude. Eu diria que tu tem sim a capacidade, só tem que não sei o que falta, mas eu vejo, né? Eu vejo, sinto, sim. Gratidão. Parece que não, mas eu sou meio tímido, entendeu? Quem me conhece fala, o David é mó descarado. Eu tô Nada. suando aqui, David. A mão aqui também, ó, tá até brilhando. É isso aí. Certo. Então, irmão, eu espero ver você mais vezes aqui no programa. Será uma honra aí. Vamos E firmar umas parcerias boas aí entre fazer uma Encantos e firmeza. o Caminho do Adepto. E vamos que vamos ser felizes, vamos se ajudar. O que vocês do Caminho do Adepto também precisar da gente da Encantos e Magias, estamos sempre de pé e à ordem, sempre de prontidão para poder ajudar todo e qualquer irmão. Excelente. Gratidão. E pessoal que quiser dar uma conferida ali na sua página, o nome da página é Encantos e Magias, no Facebook. Isso, no Facebook é Encantos e Magias, do Instagram é loja, @loja Encantos e Magias. Perfeito, vai ter uns perfil ali seguindo daqui a pouco. Obrigado. E vamos que vamos. Deixa eu te fazer uma última pergunta para fechar com chave de ouro. Oi? O Deu uma porquê do travada aqui. Eren? A última pergunta para fechar com chave de ouro. O porquê do Eren e o que é magia para você? Peraí, repete que deu uma travada ali. O porquê do Eren e o que é magia para você, para fechar com chave de ouro? Bate bola. Ah, tá. O que significa o meu nome, né? Eren Fei. Então, quando eu comecei a realmente a praticar magia, tirando a parte do começo ali da adolescência, aquela coisa fervorosa e sem estribeiras, quando eu comecei a realmente a praticar, eu me vi na condição de, de estudante, de iniciante e característico. Então eu senti que eu deveria colocar uma forma nessa assinatura. Aí eu pesquisei ali umas traduções de nome, do meu próprio nome, Eduardo, para línguas místicas. Isso não tem muita importância, porque eu peguei uma língua mística fictícia e transformei, depois diminuí. O que deu importância mesmo no nome foi a consagração que eu fiz para a deusa. Apresentei, falei, como na consagração que eu expliquei antes. Eu peguei aquele nome, recitei ele, o mantra que eu sigilei, falei em voz alta para que ele servia e agreguei aquilo na minha vida, com uma assinatura energética, mágica. E o Fei, ele é relacionado ao lado intuitivo do cérebro, denominado... o Fei é usado para identificar criaturas místicas, tudo que é mágico. Então ele está muito ligado a isso. Aí, juntando os dois, cria ali a minha própria assinatura. Entendi. Que não deixa de ser um nome mágico. Eu não tenho um nome mágico ainda. Apesar de praticar magia há um bom tempo, mas nunca me prendia. Ele não é assim de extrema importância, mas quando tu sentir que deve, tu pode fazer da mesma forma ou por intuição. Existem diversas maneiras de fazer. Entendeu? Deixa eu falar mais uma coisa. Na questão da
Fala um pouco pro pessoal da sua forja que você está montando. Assim, ele está saindo do papel, já faz um tempo que eu estou planejando, peguei a descrição de como preparar osso, questão de obra ali, de sentar os tijolos, a pressão que vai ser necessária para derreter cada metais. Eu fiz uma tabela, tá tudo direitinho. Vai ser construída e eu vou começar com coisas leves, né, para ir exercitando ali a arte de moldar o metal. Então eu tenho argila, tenho todos os materiais. O que eu vou começar fazendo são colares, peças pequenas. Depois, com a prática, eu vou fazer os atames, adagas, e depois espadas, capô de carro. Foi de carro. Beleza. Eren, foi um prazer. Acabou o nosso tempo agora. Perfeito, Pessoal, perfeito. a todos, Pax et Lux, a vida de cada um. Que tudo que há de positivo, tudo que há de encanto, tudo que há de magia, sempre traga bons auspícios, boa sorte, boa sina à vida de cada um. Eren, meu irmão, obrigado de coração. Te espero ver aqui no programa Encantos e Magias mais vezes. Pegar algum adepto seu para a gente dar uma. Opa, vai ser demais. E é isso. Excelente. Gratidão a todos. A gratidão, David. Até a próxima. Gratidão, irmão. Até.